Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. As profecias dos capítulos 8 e 11 de Daniel estão relacionadas, e elas se cumpriram na era do Império Grego até a sua decadência. E o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo rei do norte de Daniel 11. E a história confirma que se trata de Antíoco Epifânio, que profanou o santuário colocando uma estátua pagã e exigindo que fossem sacrificados porcos no altar. E essa foi a transgressão assoladora ou abominação desoladora, conforme os capítulos 8 e 11 de Daniel. E os simbolismos da visão do capítulo 8 foram explicados a Daniel pelo anjo Gabriel. Só que existem diferentes interpretações. Por exemplo, o autor deste vídeo propõe que o carneiro representa os Estados Unidos e os dois chifres do carneiro o Canadá e o México. E quando o bode, que representa a União Europeia, atingir o carneiro, que representa a União Estados Unidos, Canadá e México, o México se tornará a próxima potência mundial. Neste vídeo, o autor usa os simbolismos da visão de Daniel 8 e aplica ao Vaticano. E a sua interpretação diz que o Vaticano se dividiria em 4 administrações ou em 4 cardeais depois da saída do Papa Bento XVI. E ele fez essa previsão profética em 2009 e, segundo ele, ela se cumpriu em 2013 com a renúncia do Papa Bento XVI. Olha só o nome deste canal: Daniel 8, a revelação do século. Segundo o autor do vídeo, Daniel 8 revela Barack Obama como anticristo e também revela o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. O carneiro representa os Estados Unidos, os dois chifres do carneiro, as 2 torres gêmeas, o bode que surge e abate o carneiro representa os terroristas do Iraque, que colidiram com as torres, e quando o chifre do bode se quebra e nascem 4 chifres, representa as 4 nações que foram fazer guerra contra os terroristas do Iraque: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Polônia. E tem a interpretação adventista. Eles usam Daniel 8 para fundamentar a teoria do juiz investigativo e interpretam as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos proféticos, que são calculados a partir do primeiro decreto de Artaxerxes de 457 a.C., no início dos 490 anos das 70 semanas, até 22 de outubro de 1844. A princípio, os pioneiros do movimento adventista entendiam que nessa data o Messias voltaria para purificar o santuário que seria o planeta Terra. Como o Messias não voltou, eles tiveram uma nova luz e entenderam que, na verdade, ele não deveria voltar à Terra, mas passar do lugar santo para o lugar santíssimo no céu e iniciar uma nova fase da redenção que eles chamam de juízo investigativo. Sendo assim, a partir de 22 de outubro de 1844, todos os nomes registrados no céu, desde Adão até a última pessoa a nascer, serão investigados e julgados. E Jesus só volta quando o juízo investigativo acabar. E surgiu outra interpretação justamente para combater a interpretação do juízo investigativo. Aqui no título diz: 2.300 tardes e manhãs, a falsa e a verdadeira interpretação. O autor do vídeo interpretou as 2.300 tardes e manhãs não como 2.300 anos, mas como 1.150 dias literais, diferente da interpretação adventista, que começa a contagem no início das 70 semanas, em 457 a.C. Esta interpretação inicia a contagem das 2.300 tardes e manhãs, ou 1.150 dias, na metade da 70ª semana, e termina justamente na metade da 70ª semana, com a morte do Messias e o santuário celestial sendo purificado da presença de Satanás. E além destas reinterpretações, existem aqueles que creem na teoria do duplo cumprimento. Por exemplo, o autor deste vídeo entende que o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo rei do norte de Daniel 11 e explica isso de maneira excelente no seu vídeo. Só que ele entende que o ápice desta profecia se dará no futuro. Mas porque existem várias interpretações de Daniel 8 e as pessoas especulam que Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo. Daniel 11:31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora.
Porque a profanação de Antíoco Epifânio é conhecida como abominação desoladora. E o Messias mais tarde falou da abominação da desolação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. E para muitos, a abominação desoladora é o mesmo que a abominação da desolação. Você poderia classificar estas palavras gramaticalmente? Abominação desoladora. Abominação é um substantivo e desoladora um adjetivo. Abominação da desolação. Abominação é um substantivo, da é uma preposição e desolação um substantivo. Você sabe qual a diferença de um adjetivo para uma preposição? Um adjetivo qualifica uma palavra. E uma preposição estabelece uma relação entre duas palavras. Então estas frases não são sinônimas e nem estão falando a mesma coisa. São um substantivo e um adjetivo contra dois substantivos e uma preposição. Agora, o que significa a abominação? A abominação é algo que causa horror, repúdio. E desoladora é o adjetivo feminino de desolador. E o que é algo desolador? Algo triste. Quando Antíoco paralisou os serviços legítimos do templo, colocando uma estátua pagã e obrigando que fossem sacrificados porcos no altar, os judeus sinceros viram aquilo como uma coisa horrorosa que trazia tristeza para eles, até eles purificarem o santuário. João 10:22. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Você sabe o que representa a festa da dedicação para os judeus até hoje? A festa da dedicação é conhecida como Hanukkah, Festa das Luzes. Ela não está entre as 7 festas bíblicas, mas está relacionada aos capítulos 8 e 11 de Daniel. Quando os judeus, nos tempos dos Macabeus, derrotaram as tropas de Antíoco Epifânio e recuperaram o controle do santuário e o purificaram da abominação desoladora, eles passaram a comemorar a festa da dedicação. E se ela está registrada no Evangelho de João, é porque essa era a interpretação dele e dos demais apóstolos em relação a esse assunto. E se a Hanukkah é comemorada até hoje pelos judeus, é porque eles desconhecem outra interpretação dessa passagem. E o que significa abominação da desolação? Abominação é algo detestável, que traz horror ou repúdio. E desolação significa destruição, devastação, ruína. Abominação da desolação. De que é a abominação? A abominação é da desolação. Se a abominação é da desolação, e desolação significa destruição, devastação, ruína, quer dizer que a abominação é o resultado da desolação. Entre a causa e o efeito, a desolação é a causa, e o efeito é a abominação. A abominação da desolação é o horror da destruição. Antíoco destruiu Jerusalém? Não. A abominação desoladora de Antíoco se estendeu por 1150 dias ou 2300 tardes e manhãs. E a abominação da desolação repercute até hoje. Jeremias 25:9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Se Deus, através do seu servo Nabucodonosor, fez de Jerusalém objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, ele fez de Jerusalém uma abominação da desolação. E aqui aparece perpétuas desolações. Perpétua no hebraico é olam,
que na concordância hebraica de James Strong, número 5769, significa longa duração, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo. Jerusalém está sendo desolada ou está queimando até hoje? Não. Assim como Jerusalém não está queimando até hoje, não existe ninguém queimando em lugar nenhum. Isto é uma hipérbole que não precisa ser entendida ao pé da letra. Enquanto Jerusalém queimava, ela estava sendo destruída, desolada. Quando o fogo se apagou, o resultado foi a abominação da desolação. E Jerusalém se tornou objeto de espanto e de assobio. Salmos 88, 8. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. O salmista comparou a ira de Deus sobre ele como se Deus o tivesse colocado em extrema abominação. 2 Crônicas 37. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação como vês. No Antigo Testamento, as desolações estão sempre associadas a juízos divinos. Por que a abominação da desolação seria diferente? Quando o Messias alertava os seus discípulos sobre a abominação da desolação, ele não falava da abominação desoladora. Se os discípulos comemoravam a festa da dedicação, e os judeus até hoje a comemoram, é porque a abominação desoladora para eles fazia parte da história e para os judeus de hoje também faz parte da história. Quando o Messias falava da abominação da desolação, ele falava em desolação, destruição, devastação, ruína. Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. A abominação da desolação foi um juízo divino, e o próprio Messias alertou sobre este juízo em parábolas. Na parábola das bodas, ele usa a ilustração de um rei que celebra as bodas do seu filho e manda os seus servos chamarem os convidados, que fazem pouco caso do convite do rei. O rei insiste em convidá-los, enviando mais servos, e eles se apoderam daqueles servos e os matam. Mateus 22, 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quem representam o rei e o filho do rei nesta parábola? Ambos representam o pai e o filho. E quem representam os convidados que rejeitaram o convite do rei e se tornaram homicidas? Eles representam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Inclusive em Atos 7, Estevão, antes de ser assassinado, fez a seguinte declaração. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão os acusou de traidores e homicidas do Messias. E o que representam os exércitos enviados pelo rei para destruir os homicidas, e qual foi a cidade incendiada? Os exércitos que o rei enviou foram os romanos, liderados por Tito Vespasiano, o príncipe que havia de vir da profecia de Daniel. E a cidade incendiada foi Jerusalém, ou seja, o Messias em parábolas anunciava o juízo que viria para Jerusalém, que já estava previsto na profecia de Daniel. A abominação da desolação foi um juízo divino, e assim como Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, e usou ele como juízo para desolar a cidade e o santuário de Jerusalém, por causa da rebeldia e da apostasia do povo em 586 a.C., ele também usou o príncipe Tito Vespasiano como um servo para desolar a cidade e o santuário de Jerusalém no ano 70 d.C., pelo fato do povo ter rejeitado o convite do seu filho. Só que as profecias de Jeremias sobre a primeira desolação não serviriam para a segunda desolação.
A segunda desolação foi profetizada por Daniel, e a profecia de Daniel se cumpriu no final da geração da 70ª semana. Não existe base bíblica para dizer que uma profecia cumprida vale para dois eventos. E a abominação da desolação não pode ser um juízo de Deus no passado e uma coisa do diabo no futuro. Só que muitos querem reinterpretar profecias cumpridas e encaixar os 1150 dias, ou as 2300 tardes e manhãs de Daniel 8, e todas as outras profecias nos 7 anos da 70ª semana. Tem como num período de 7 anos o santuário ser profanado em 1150 dias, para no fim dos 7 anos ele ser destruído pela besta? Para que o santuário vai ser purificado se no final ele vai ser destruído? A abominação desoladora é incompatível com a abominação da desolação. Tem como colocar a profecia de Gog e de Magog de Ezequiel na 70ª semana? Para uns, Gog é o Putin e Magog é a Rússia. E para outros, Magog é a Turquia e Gog é o Erdogan, o príncipe que há de vir da 70ª semana. No ano 70, o príncipe Tito Vespasiano desolou Jerusalém com fogo. E o príncipe Erdogan vai desolar Jerusalém com quê? Com armas nucleares? Já pensou Jerusalém sendo desolada num contexto de armas nucleares? Por que não é permitido ao Irã ter armas nucleares e é permitido a Israel ter armas nucleares? Eu não entendo. Vocês sabem que se agora acontece um abalo sísmico, aquela região desaparece do mapa? Por um abalo sísmico. E essa análise foi feita por um sírio durante uma palestra que eu assisti em Damasco, quando a gente discutia a questão de, eu acho que um meteoro que viria, não sei o que, em 2011, eu não lembro mais, mas era 2011, fevereiro de 2011, eu estava na Síria. É muito pior que aconteça um abalo sísmico, né, que pode destruir realmente toda a região, do que realmente acontecer de alguma coisa do planeta, do céu descer sobre a Terra. Minha preocupação são muito mais as armas nucleares israelenses do que as supostas e possíveis fabricações de armas nucleares iranianas. Se devido à quantidade de arsenal nuclear contido em Israel, um abalo sísmico pode evaporar a região do mapa, imagine uma guerra nuclear. A profecia da abominação da desolação é incompatível com a profecia de Gog e de Magog, pois ela mostra Jerusalém em desolação total. Já as profecias de Ezequiel, de Gog e de Magog, e a profecia de Zacarias 14 mostra o Senhor punindo nações que tentam desolar Jerusalém. Quem ensina que a abominação desoladora é o mesmo que a abominação da desolação não está levando em consideração os significados das palavras. E quem afirma que uma profecia cumprida se cumprirá novamente, está especulando sobre o futuro. Assim como o texto fora de contexto é pretexto, profecia fora de contexto é profecia fora de contexto.